Eu tava procurando algo interessante pra fazer vídeo e aí do nada na minha feed do TikTok apareceu uma edit de um vídeo gringo sobre Minecraft. Muito obrigado aos gringos aleatórios que surgem do nada para ajudar. Voltando, nesse vídeo tinha temas bem intrigantes e misteriosos, que me chamaram bastante atenção. Então, imagina só, em um dia totalmente normal, você entra no seu mundo de Minecraft, tudo aparenta estar como sempre, mas de repente, blocos começam a desaparecer, buracos gigantes se abrem no chão, chunks inteiros simplesmente somem, até não restar absolutamente nada, existindo até mesmo um mistério por trás de tudo isso. Um mistério que toca em assuntos mais sensíveis e pesados. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Todos os vídeos vêm de um canal chamado Nights, que é uma série de 11 vídeos, onde todos mostram que estão acontecendo eventos estranhos, perturbadores e às vezes emocionantes demais sobre um mundo que parecia comum, que muda com o tempo. Então, olá, pessoas que comem tijolo. Eu me chamo Mirelle, sejam muito bem-vindos. Indo no canal do Nights no YouTube, vemos 11 únicos vídeos postados no canal. E começando com o primeiro, que tem seu título escrito Bug estranho de blocos faltando. E clicando no vídeo, vemos a descrição dizendo o seguinte: estranhamente, alguns blocos estão faltando no meu mundo e no de Danny. Não sei se isso acontece com frequência, mas resolvi postar aqui para ver se alguém sabe o que é. Masonite77. Agora temos mais informações sobre. Primeiro, que esse mundo é compartilhado com seu amigo chamado Danny. Segundo, que seu mundo está perdendo blocos. E terceiro, que ele tem um outro nome que se chama Mason. Agora vendo o vídeo, aparece Mason saindo de sua casa. Ao lado vemos dois castelos. Ele olha os arredores parecendo querer mostrar seu mundo. Em um momento enquanto ele caminha, é possível notar blocos colocados ou gerados em lugares estranhos. Logo ele começa a caminhar mais, até chegar em um bloco de madeira que não se sabe se foi esquecido ali ou o começo dos tais bugs no mundo. E logo mais à frente, Mason encontra um buraco enorme. Então Mason pega alguns blocos de terra e olhando o lugar, vemos outros troncos de árvore. Então podemos dizer que aquele primeiro bloco não foi deixado ali. Assim que ele pega os blocos, ele decide descer aos poucos. Ele aproveita para pegar os minérios e olha novamente. E é possível notar que o buraco vai até o limite, porque até a Bedrock foi destruída. Voltando para cima e olhando mais aos arredores, Mason decide voltar para sua casa. E no caminho de volta, ele se depara com algumas árvores faltando, o que ele tenta reconstruir uma. Agora em casa, ele se depara com algo que ele não parece acreditar. Mais um buraco apareceu. Ele olha de novo ao redor, como se não entendesse o que estava acontecendo. E o vídeo termina assim. E ainda sem entender o que pode estar acontecendo, vamos para o segundo vídeo chamado Fica Pior? A descrição desse vídeo diz o seguinte: consertando o castelo de Danny, quando mais blocos apresentaram falhas. Então o vídeo novamente começa com Masonite saindo de sua casa. Ao olhar ao redor, ele percebe que o buraco ainda tá ali. E olhando para o castelo de Danny, ele percebe que um buraco também apareceu ao lado, destruindo uma das torres, se é assim que podemos chamar. E olhando mais em seu mundo, ele percebe que já há muitas coisas faltando. E vendo isso, ele começa a abrir um espaço, colocando blocos no buraco, para reconstruir o castelo. Quando reconstrói o castelo, ele percebe que outro buraco acabou aparecendo perto dele, mais uma vez olhando confuso. Ele parece querer tapar aquele buraco, mas ao mesmo tempo joga blocos para ver a profundidade daquilo. E quando ele olha para trás, todas as folhas de árvore sumiram. E o vídeo termina assim. E mesmo com o castelo de seu amigo sendo destruído, ainda não fomos apresentados ao Danny, mas ainda sem muito o que ver ou entender, vamos para o terceiro vídeo, chamado de Um Novo Mundo. Nesse vídeo, vemos Mason entrando em um mundo, e pelos itens que vemos em seu inventário, ele já tem esse mundo há um tempo. Mas continuando o vídeo, Mason começa a caminhar pelo seu mundo, quebrando blocos, colocando blocos, olhando ao redor, como se estivesse feliz, com uma trilha sonora de Minecraft bem baixa, mas que a partir do momento 1 minuto e 15 segundos, a trilha sonora começa a aumentar.
Então ele para próximo à água e de seu inventário puxa uma rosa, a colocando no chão, que logo ele fica olhando para frente, como se estivesse apreciando aquele lugar, como se Maze estivesse feliz e aliviado de tudo. Então ele olha pra Rosa e o vídeo acaba. E por mais que eu tenha procurado algo que talvez eu possa ter deixado passar, não há nada nesse vídeo. É apenas uma gameplay em um mundo normal do Maze. Revidando esse vídeo, vemos Maze olhando para o castelo de Danny, e essa flor na frente dele que já estava aqui desde o início de tudo, parece muito uma sincronização do vídeo 3. Então Maze olha ao redor e percebe que mais blocos estão desaparecendo, o que podemos dizer que a cada mais tempo que passa, acelera a destruição do mundo. Então ele começa a bater nos mobs e nos blocos, como se estivesse frustrado, mas na real ele estava assim frustrado. E caminhando para trás de sua casa, ele percebe que outro buraco apareceu, e dessa vez bem maior que os outros que já vimos. Vendo aquilo, Maze fica mais irritado e começa a matar mobs de seu mundo, tentando revidar, mas o mundo só aparenta mostrar mais blocos sumindo, e Maze continua irritado, tentando revidar cada vez mais. Ele vai na sua casa, pega TNTs e explode ao redor do seu mundo. Maze não parece mais mostrar se importar com os danos. Bem, não os que ele faz. Então quando ele olha para o seu lado, um novo buraco aparece. Ele joga TNTs dentro dele e percebe que o buraco levou a outra metade do castelo de Danny. Ainda frustrado, bate em mais mobs. E o mais estranho de tudo isso foi que de repente muitos mobs apareceram, parecendo até que o mundo estava colocando vários ali. Mas logo ele vai para sua casa, guarda seu balde de lava e vai dormir. Olha para o buraco atrás da casa de novo, parecendo irritado, mas ao mesmo tempo parece confuso. Ou talvez Maze só esteja mal com tudo isso. Reparos. A descrição desse vídeo fala, reparando os danos e fazendo as pazes. E o vídeo começa com ele olhando pela janela. E logo em seguida pega alguns blocos de seu baú. Saindo de casa ele começa a abrir um espaço para reconstruir o castelo de Danny. E quando ele estava construindo não tinha um baú dentro do castelo. Assim que ele reconstrói e vai colocar as escadas, é possível ver um baú dentro, qual ele não abre. Mas olhando o inventário dele, era possível ver uma rosa que ele tirou no vídeo 4. Então seria isso naquele baú? Foi o único item que sumiu de seu inventário. Ele começa a fechar o buraco do lado do castelo, até mesmo os buracos que ele mesmo causou, como se toda a raiva que ele sentia finalmente tivesse ido embora. Então quando ele conserta o castelo e conserta grande parte dos danos causados por ele mesmo, é possível ver que atrás do castelo apareceu um outro buraco, mas ele ignora, mas isso nos mostra que o mundo ainda tá sumindo, mesmo que ele tente parecer otimista. Logo ele vai para sua casa, ele guarda algumas coisas e vai dormir, e o vídeo termina assim, sem muito o que procurar e ainda sem a aparição de seu amigo Danny, o que é estranho, já que mesmo com o castelo dele sendo destruído e o mundo tendo esses problemas, ainda não fomos apresentados ao Danny. Mas então vamos ao próximo vídeo, chamado Fronteiras. A descrição desse vídeo fala, uma fronteira formada ao redor da casa e do castelo. Não sei porquê, mas continua piorando, e não sei o que fazer. E o vídeo mostra Maze saindo de sua casa, indo em direção daquele buraco atrás de sua casa, que cresceu tanto que pode ser chamada de fronteira. E vendo até onde a fronteira vai, é possível ver que todas as árvores já estão sem folhas. O que é estranho, já que o outro lado dessa fronteira tem folhas. Então, será que isso só tá acontecendo naquela região de Maze e de Danny? Não. Na verdade, pelo que parece, isso é apenas o começo, e que o mundo está se destruindo cada vez mais rápido. Com os blocos que Maze tinha, ele decide descer apenas para olhar de perto o Void, e em certo momento ele fica olhando alguns pedregulhos, que provavelmente foram feitos com água e lava causado pelos buracos. Mas ele encarou aquilo por tanto tempo que me fez achar que tinha algo escondido no meio de tudo isso. E podem achar estranho, mas eu tentei procurar algo ali, e adivinhe, não tinha nada. Então, voltando, Maze retorna para cima, e ao caminhar mais, rodear toda a borda, ele retorna para sua casa, e vê que mais uma vez o castelo de Danny foi destruído por um buraco.
E depois de olhar aquilo por alguns segundos, ele vai para sua casa. Olha mais uma vez pela janela e vai dormir. E o vídeo termina assim. Calma. Mason sai de sua casa e é possível ver mais um buraco na frente da casa dele, mas ele ignora. Ele tira algumas madeiras e uma trilha sonora de Minecraft começa a tocar. E assim como o título diz, o Mason parece estar mais calmo. Depois que a trilha sonora acaba, uma outra música de fundo um pouco mais tensa começa a tocar. E outro buraco aparece na frente de Mason, mas ele parece ignorar. Assim que ele pega algumas madeiras, Mason se depara com mais um buraco, que também ignora. Então ele vai para sua casa, guarda as madeiras que coletou e sobe para cima de sua casa. Olhando para o seu mundo, continua cada vez mais destruído, mas parecendo que Mason realmente estava mais calmo, como se entendesse mais e tivesse aceitado o que estava acontecendo. Mas uma das coisas que me chamaram a atenção nesse vídeo foi os comentários marcando um tempo, e alguns deles diziam que se ativar as legendas é possível ver um código, e realmente no minuto 2 e 14 segundos é possível achar um código de um vídeo que não pode ser pesquisado no YouTube. Muito obrigado aos gringos desconhecidos novamente, e colocando esse domínio junto com o link, somos levados a um vídeo chamado Escapando para o Inferno. Nesse vídeo, Mason aparece pegando algumas obsidianas e um isqueiro. É possível notar que agora ele também tem equipamentos de diamante. Quando ele sai, ele vê que seu mundo está cada vez mais destruído. Assim que ele constrói um portal, ele entra e se depara com o que parece ser uma rua, e não o Nether que conhecemos. Também é notável que ele não está mais com seus itens, e agora ele está no criativo. Mas ele segue em frente até se deparar com uma encruzilhada, onde tem 2 semáforos, e ele encara aquilo por alguns segundos, como se estivesse hesitando em continuar. Mas depois de inspecionar bastante, ele continua até se deparar com alguns blocos. E julgando pela rua, esses blocos eram construídos para fazer um carro. Lãs pretas indicando pneus, escadas indicando ser o banco e vidros indicando ser vidros quebrados de um carro, mostrando que houve algum acidente. Mason parece não gostar do que viu e recua como se soubesse o que era aquilo. Assustado, ele volta pro portal. Assim que ele volta pro seu mundo, seus itens reaparecem e ele volta pro modo sobrevivência. Ele quebra o portal e joga os blocos no Void. E o vídeo termina assim. Mudança de casa. Na descrição, o Mason fala: estou me mudando para o castelo de Dany. E o vídeo começa com o Mason pegando alguns blocos até perceber que um novo buraco apareceu do lado de sua casa, engolindo metade dela. E subindo para cima de sua casa, é possível ver que o mundo dele continua cada vez mais destruído. Ele termina de pegar suas coisas e vai para a casa de Dany. Coloca suas coisas e chega até ouvir um som de caverna um pouco assustador. Voltando para sua casa, ele termina de pegar seus blocos e pelo jeito que ele olha para sua casa, ele parece estar se despedindo dela.
Após guardar seus itens no castelo e subir em cima dele, ele olha para sua casa e vê que ela foi engolida por mais um buraco, deixando apenas uma única parede nua. Ele pega a porta de sua casa, sai do castelo e vai olhar de perto, como se tivesse abalado com o que aconteceu. Ele encara o pôr do sol e joga a porta no void. Retornando para o castelo e indo dormir. Esperança. Na descrição desse vídeo fala, encontrando esperança. E ele começa com o Mason pegando alguns blocos. Assim que ele sobe em cima de uma das torres, vemos que quase o mundo todo já foi destruído, deixando apenas a área do castelo de Dany. Também é possível notar algumas pontes feitas por Mason, que podemos julgar a partir da terceira ponte que ele começa a fazer, que foi tentativa dele achar algum lugar que não foi destruído. Mas com o céu mais escuro, ele decide dormir. Assim que amanhece, ele continua a ponte, então ele consegue ver um lugar que ainda não desapareceu. E ele parece gostar daquilo, tanto que ele começa a acelerar a construção. Quando os blocos acabam, Mason decide voltar para buscar mais blocos, mas ele fica testando e vendo se aquela área poderia sumir, preocupado, o que não é de se julgar, já que eu também ficaria inseguro. Assim que ele pega mais blocos e escadas para subir, ele percebe que aquilo é realmente apenas um único pedaço de terra, ou melhor, uma chunk. Mas como o título diz, esperança, o Mason não parece mostrar que estava tendo esperança. Ele até pega algumas madeiras, mas ele parece se questionar sobre ter feito isso, e depois reconstrói a árvore. Ele sobe no ponto mais alto daquele lugar, olha ao redor e vê uma flor, que logo vai até ela. Olha mais ao redor, pega pedras e logo depois retorna pro castelo. Pega alguns itens e crafta 4 tochas e um baú. Depois ele vai de novo para aquele pedaço de chunk. Assim que chega, ele se depara com alguns animais, que logo os mata. Ele coloca o baú no chão e dentro dele ele coloca 5 bifes, 2 pólvoras, um couro e 7 penas, e tochas ao redor, muito semelhante a um baú de bônus, que é uma opção do jogador querer no início de cada mundo. Depois disso ele retorna para o castelo, guarda os pedregulhos e o vídeo termina assim. A mecânia. Depois de pesquisar um pouco, essa palavra estranha não apareceu ter tradução sobre, mas pesquisando um pouco o significado pode ser dito como falta de recursos ou falta de meios, mas em um significado grego pode ser apresentado como algo mais chegado a sem saída, incapaz de agir e emocionalmente sobrecarregado, ou paralisado diante de algo grande demais. Resumindo, uma falta de esperança, e nesse vídeo o Mason estava voltando naquele lugar onde deixou o baú, e chegando no castelo, é possível notar uma pequena muda de árvore plantada, o que nos indica que Mason ainda tinha esperança sobre aquele mundo. Depois dele pegar alguns bifes do seu baú, ele segue na ponte do lado direito do castelo e começa a destruir ela. E o mesmo ele faz com a ponte da frente do castelo. Então logo ele caminha na ponte da esquerda, onde ele achou aquele lugar que sentiu esperança. A única chunk que sobrou também sumiu. Ele para e olha por alguns segundos, vendo que o único lugar que sentiu esperança tinha desaparecido. E vendo aquilo e olhando os arredores, parecendo não acreditar que o lugar sumiu, ele coloca um bloco de terra e joga bifes em cima, parecendo querer homenagear o último pedaço de terra do seu mundo. Então ele quebra a ponte, pega alguns blocos de seu baú e joga no void. E olhando pro lado, ele percebe que a muda que ele plantou cresceu, e ele olha para ela algumas vezes, que eu não sei dizer se ele viu alguma esperança ao ver aquilo.
Mas então ele sobe pro castelo, ainda olhando várias vezes para a árvore e vai dormir. E o vídeo termina assim. Aceitando. Após sair do castelo de Dany, Mason percebe que há uma cerca faltando. Ele conserta e depois desce novamente. E é possível ver que a árvore não está mais lá. E agora podemos ver 4 mudas, o que nos diz que Mason tirou a árvore e plantou mais mudas, parecendo que Mason realmente sentiu esperança ao olhar para aquela árvore. Ele olha ao redor até parar no castelo de Dany. Ele entra e pega uma pá, e então ele quebra um bloco. Tira as mudas, que é possível ver que tinha na verdade 6, e que as outras estavam atrás do castelo. Então ele retorna para onde quebrou o primeiro bloco, e faz uma espécie de escada com um único lugar que vai até Bedrock. Só que chegando lá, não tinha a rocha indestrutível, o que é estranho, já que a rocha já existia desde o desenvolvimento do jogo, mas por algum motivo ela não estava lá. Mas depois disso ele começa a quebrar a escada que ele fez cavando, deixando agora só um mundo plano sustentando o castelo. Logo Mason começa a quebrar todos os blocos de terra que tinha ali, e o mais impressionante foi que ele começou a quebrar o castelo de seu amigo Dany, que nunca vimos aparições em todos os vídeos. Então assim que ele quebra a primeira torre do castelo, ele vai para a segunda, também quebrando ela toda. E assim que ele quebra o castelo e os últimos blocos de terra, ele fica em cima apenas de um baú, olha dentro de seu inventário e os arredores, e olha para o céu por alguns segundos e quebra o baú. E o vídeo termina assim. Mas parece que essa jornada ainda não terminou. O que exatamente significa o vídeo chamado Novo Mundo? Tudo indica que ele funciona como uma continuação natural do que Mason viveu até aqui. Quando comparamos o inventário de Mason em um novo mundo com o que ele carrega em aceitação, fica evidente que quase tudo permanece igual, com apenas um único item faltando, a rosa. E essa ausência não é por acaso. Essa é a mesma rosa que Mason deixou dentro daquele baú no vídeo Reparos, como se estivesse guardando ali a última lembrança que ainda doía. No Nether, a coisa fica ainda mais simbólica. A aparição de uma rua destruída com restos de carros não é aleatória. Ela representa de forma direta e dolorosa o acidente de Dany, o momento que quebrou tudo na vida de Mason. E no fim, tudo que resta é a rosa. Mason entende que superar o luto não é esquecer, mas aprender a seguir. A dor enfraquece, as memórias boas ficam mais fortes e a vida volta aos poucos. O amor não some, só encontra um lugar quieto dentro dele. E Mason finalmente aceita. Às vezes, certos momentos precisam mesmo chegar ao fim. Esse vídeo foi maravilhoso de fazer, um pouco difícil de entender, mas ainda assim muito bom. Muito obrigado a quem tá vendo até aqui. Se possível, eu te peço a se inscrever, não custa nada e é de graça. 15% de algumas coisas que falei aqui foram tiradas de alguns vídeos gringos. Então, muito obrigado aos gringos desconhecidos de novo. Não vi algum vídeo BR falando sobre esse ARG. Bem, até agora. Espero que tenham gostado. Eu tô me esforçando ao máximo para fazer vídeos bons viralizarem. Sei que é tarde, mas gostaria de desejar um feliz ano novo a todos. Que esse ano seja maravilhoso e que tudo que vocês ainda não realizaram possam conseguir esse ano. Se tudo der certo, a partir de fevereiro eu serei mais presente e deixarei de postar uns 3 vídeos por ano. E começarei a ser mais frequente. O primeiro vídeo do ano é esse, espero que tenham gostado. Mesmo não sendo muito, obrigado demais por estarem aqui. Se puderem dar sugestões de vídeos, eu ficaria muito feliz. E se possível, me acompanhem no Instagram. Então é isso, um comentário de vocês, um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer, Mirelle aqui e até outro dia.